E no oposto disso, tem alguns que te marcaram muito pela modificação social que aconteceu? De forma positiva? A mulher conseguir, sim, muitos, a gente tem muitos relatos, né? Todas as vezes que a gente consegue dar uma prestação efetiva no atendimento a essas mulheres, elas depois voltam e elas são muito gratas e elas falam, nossa, eu demorei, né, para sair desse ciclo, mas agora eu estou recomeçando a vida, e elas recomeçam mesmo. Por isso que eu até comentei com você sobre um novo projeto nosso que a gente tem em parceria com o Ministério Público e com uma academia, né, de defesa pessoal, uma academia de jiu-jitsu agora, que a gente pretende fazer um programa de defesa pessoal para essas mulheres vítimas de violência. Não só para elas aprenderem a se defenderem, né, da violência que pode vir a sofrer novamente, esperamos que não, mas principalmente que é uma forma de trabalhá-las no coletivo, uma socialização, uma reinserção dessa mulher na sociedade, porque às vezes ela perde, como eu disse antes, ela perde total contato com entes familiares, porque a gente sempre acha que a violência começa na física, e na verdade não. Quando a gente fala em violência doméstica, ela é um ciclo, né? Ela é uma espiral que começa, na maioria das vezes, com a violência psicológica, que constitui na forma de aprisionar essa mulher, de não deixar ela ter contato com amigos, contato com o mundo externo. É uma forma de já diminuí-la, né? Já de mexer com a autoestima dela, com o psicológico dela, para ela ficar um ser cada vez mais fraco, para ele poder cada vez mais dominá-la e agredi-la. Então, assim, essas mulheres, às vezes, elas perdem total contato com o mundo externo. A gente tinha uma atendida que ela até trabalhava numa fábrica, só que e o horário de almoço, todos eles tinham um pátio, né, a cozinha que eles almoçavam, porque cumpria uma carga horária diferenciada, e todo dia ela tinha que sair, ela não podia almoçar com as pessoas do ambiente de trabalho dela, ela tinha que sair do expediente, ela entrava dentro do carro, ela comia a marmita dela dentro do carro com o marido, e aí tinha que voltar. E essa mulher não tinha mais amigas, ela não tinha mais com quem conversar, com quem se abrir, com quem trocar informações, com quem orientá-la. Então, assim, é um caso também que nos chamou muita atenção, porque o agressor, ele vai minando aos poucos, né, essa autoestima dessa mulher, essa autodeterminação, porque quando a pessoa perde a independência dela, ela perde a autodeterminação, ela perde muito das características dela, ela fica uma presa muito fácil, e muitas vezes os agressores começam dessa forma, até redundar numa agressão física, ou concomitantemente, agride fisicamente, psicologicamente, e infelizmente, se a gente não consegue quebrar esse ciclo de violência, o fim dele é o feminicídio, né? O fim... Existem muitos homens, doutora, que infelizmente ainda contam com a impunidade e não temem nem um pouco a justiça? Sim, muitos. Como eu disse, às vezes os agressores, eles são contumazes, eles vão praticar independente de cumprirem pena, independente de ficarem presos por um determinado período, eles continuam ameaçando. Infelizmente tem isso já é uma questão psicológica, muitos são psicopatas, e a gente não vai conseguir mudar essa ideia da agressividade que é intrínseca dele, né? Então, e a sensação de impunidade vem da questão do poder público não ser eficaz. Conceder a medida protetiva, mas não dá proteção para a mulher, não dá o respaldo. Por exemplo, hoje a gente está mais protegido com relação a isso. Tem a Patrulha Maria da Penha. Se a mulher quiser, a partir do momento que ela teve a medida protetiva concedida, ela pode requerer que tenha uma patrulha que passe de vez em quando na casa, pergunte como está a movimentação. Então, mas muitas delas não têm esse conhecimento, não requerem essas proteções, e eles sim, eles voltam, reincidem, porque eles têm essa sensação de impunidade, de que nada vai acontecer. Nós vivemos a era da informação. É uma nova sociedade, né? Sim. Hoje o acesso à informação ele é muito mais democrático, só que, querendo ou não, também ainda tem problemáticas, mas não é essa a questão. Mas vocês ainda observam que existem muitas meninas novas que se sujeitam à violência ainda?
Porque isso era muito comum em mulheres de antigamente, né? Porque era uma questão que se perpetrava culturalmente. Ainda não se rompeu muitas coisas ainda. Ainda não se rompeu. E é assustador, porque às vezes é muito mais natural e aceito nesse meio jovem do que a gente imagina, porque a gente tem essa ideia de que nossas avós suportaram pela cultura e que agora outras mulheres não suportariam, mas eu fiz não. essa pergunta porque eu mesmo achava isso. Sim, mas não, as meninas estão normalizando muito esses comportamentos. Inclusive existem pesquisas que os jovens estão se tornando mais, eles usam essa palavra que eu não concordo, mais tradicionais. Ou seja, eles estão... Conservadores. Eles estão tentando voltar àquele molde que o homem manda e a mulher obedece. E por falta de vivência e por falta de conhecimento, muitas meninas acham que aquele tipo de violência que está sendo praticada é proteção. Né? É uma violência psicológica que elas, ingenuamente, por falta de informação, elas entendem como amor, como proteção. Homem de verdade. Exato. Então, assim, tem se normalizado essas condutas atualmente. É impressionante porque a gente vinha no ciclo, né, de evolução, de libertação desse tipo de pensamento conservador, mas a gente tem visto um retrocesso. Você ouve, mas acabamos não falando sobre isso, eu sou estudante de sociologia também, né? E você tem visto esses comportamentos sociais mesmo, até em redes sociais, muitas influenciadoras falando de comportamento, né? Eu quero um homem raiz, eu quero um homem provedor, que é uma questão mais financeira, não vamos entrar nesse debate moral. Só que elas se esquecem que também tem uma problemática social que vem por trás disso também. Com certeza. Justamente isso que vocês combatem. Que é a questão da autodeterminação e a independência. Eu acho que não é uma mulher, um ser humano que ele tem a independência financeira e emocional, ele é um ser humano livre. É capaz de se autodeterminar, capaz de buscar os caminhos que ele deseja, e uma mulher que fala, não, os meus caminhos vai ser escolhido por outra pessoa, quem quer que seja essa pessoa, por exemplo, pelo marido, ela já não tem essa capacidade de autodeterminação. Então eu não entendo como o ser humano pode optar por isso. É uma terceirização da vida. Sim, eu acho que deve ser um caminho mais fácil, obviamente, mas assim, eu não acho que seja um caminho ideal e completo, mas infelizmente a gente tem vivido esse momento, né, de voltar às raízes e ao tradicionalismo e ao conservadorismo, de até, o que é mais chocante, mulheres falarem que são contra o voto feminino. Então, a gente tem vivido essa tendência que eu espero que não progrida, não tenha sucesso, porque isso é retrocesso, né? No meu ponto de vista, é um total retrocesso. E um atentado contra a democracia. Com absoluta certeza.